Olá, meu nome é Felipe Canhedo, consultor de soluções especialista da ServiceNow, e hoje eu trago para vocês algumas novidades da versão Roma do módulo IRM, ou Integrated Risk Management, que trata da gestão de risco corporativo. Em linhas gerais, as principais novidades são, primeiramente, uma nova experiência do usuário, com alguns workspaces baseados em personas ou em perfis de pessoas que vão acessar o componente. A gente tem um novo aplicativo, que eu vou mostrar algumas telas, que é o aplicativo de gerenciamento de privacidade, e algumas outras melhorias no módulo como um todo. Tá? Então, workspaces baseados em personas. Essa é uma tendência geral de toda a plataforma ServiceNow. Tá? A criação de workspaces. O que são os workspaces? São visões, não só dashboards, como visões operacionais mesmo, que são focadas em perfis específicos ou em posições específicas, né? Então, quando a gente está falando aqui do IRM, gestão de risco, a gente tem 6 perfis com 6 workspaces, que o objetivo desse workspaces é focar nas informações mais relevantes e nas ações mais relevantes para aquele perfil de usuário, né? Então, um exemplo de perfil é esse que eu estou mostrando aqui agora, que é o perfil de gestão de risco, para um gestor, por exemplo, de risco corporativo, né? É, onde a gente tem uma experiência do usuário simplificada, sem informações desnecessárias para aquele perfil de usuário, uma página inicial com informações bem condensadas, né, informações sumarizadas daquela área ou daquela empresa como um todo. A gente tem uma página de tarefas que dá acessos, links rápidos para tarefas típicas daquele perfil, né? No caso aqui, por exemplo, gerenciar um novo incidente de risco, conduzir testes de controle e por aí vai. A gente tem painéis contextuais, né, para cada um dos registros. Então, se eu faço um drill down, clico em cada um desses links, eu tenho um painel em contexto para os registros individuais. E a navegação de breadcrumbs, que é um ponto comum aí de toda a plataforma Now, que é a possibilidade de eu clicar em um registro e, a partir desse registro, conseguir navegar de forma fácil para os registros relacionados a ele. Como um exemplo aqui, clicar num registro de um incidente de risco ou de um incidente de vazamento de dados e poder navegar ao usuário relacionado, ao usuário que reportou aquele registro, ou ao equipamento relacionado, ou aplicação relacionada. Gestão de privacidade, né? Então, esse é um módulo novo que está sendo inserido a partir da versão Roma no IRM, que é basicamente um módulo relacionado a recursos de privacidade e a compliance de privacidade. Então, hoje fala-se muito tanto em GDPR quanto em LGPD, que é o nosso equivalente brasileiro, né? É, então, torna-se cada vez mais necessário fazer uma gestão de possíveis vazamentos ou de possíveis situações que não estão de acordo com as normativas de uma LGPD, né? Então, aqui a gente consegue ter uma visão única de todos os dados pessoais ou os dados sensíveis que estão armazenados na plataforma ou que estão armazenados nas aplicações da minha empresa, né? A gestão desses dados pode ser manual, através de input na própria plataforma, ou automatizada, através de integração com o Big ID. E, a partir da gestão desses dados, a gente consegue fazer avaliações de impacto de privacidade, a gente consegue fazer gestão de incidentes de privacidade. Então, se houve algum vazamento, se houve algum incidente de fato, a gente consegue ter a visibilidade aqui e poder tomar as ações cabíveis, né? E também a visibilidade da postura de conformidade, ou seja, quais são as políticas da minha empresa em relação a cada uma das políticas ou a cada um dos itens sensíveis que estão sendo armazenados nas minhas aplicações.
como uma visão geral, qual é o fluxo dos dados relacionados à privacidade dentro da plataforma? Primeiro, né, discovery de dados, seja através de uma integração com um Big ID ou através do input de dados, através de planilhas ou input manual de dados na ferramenta. Então, eu faço toda a gestão da importação e gestão desses dados para dentro da plataforma. Gestão de confiança dos meus usuários, ou seja, gestão de cookies e consent dos mesmos, quais são os direitos ao acesso dos dados desses meus usuários, workflows e playbooks automatizados para a disponibilização dos acessos a esses dados, por exemplo, e, obviamente, aqui, Better Together, com outros fluxos e outros módulos da plataforma Now, como o CSM, que é o módulo de interação com o usuário final, módulos de HR com a interação com o onboarding de novos funcionários na sua empresa, que inevitavelmente vai envolver a questão de dados sensíveis e dados pessoais daquele novo funcionário. E, por último, gestão de possíveis brechas ou vazamentos de dados, né, e a tratativas dos mesmos. Então, geração de incidentes automáticos, fluxos de trabalho e playbooks para que as equipes possam lidar da forma mais eficiente e rápida com qualquer possível vazamento ou qualquer possível incidente de segurança. E aqui, de novo, o Better Together com o módulo com os módulos de SecOps, que são o SIR e o VR, ou seja, o módulo de resposta a incidentes de segurança e de tratativa de vulnerabilidade de segurança. Algumas outras melhorias no módulo do IRM como um todo. Gestão de taxonomia, o que a gente quer dizer com isso? Se eu tenho documentos públicos ou documentos que precisam passar por um crivo jurídico, eu posso fazer a gestão desses documentos na plataforma e garantir que a comunicação, dependendo do tipo de cliente final ou do tipo de canal de comunicação, está usando a terminologia correta para aquele canal, está usando as palavras, está com determinado disclaimers no começo de uma apresentação, por exemplo, se eu estou falando de uma apresentação que fala de informações futuras, de versões futuras, essa apresentação, esse PowerPoint tem que ter um slide no começo que vai deixar claro que essas informações são futuras e e é cabível mudanças ainda, né? Não são informações garantidas. Então, esse é um exemplo da gestão de taxonomia, ou seja, garantir que todos os PowerPoints que tratam de informações futuras de roadmap têm esse slide que a gente chama de Safe Harbor no início da apresentação. Esse é só um exemplo. E relacionar eventos de risco a possíveis obrigações, citações ou artigos de lei, né? Então, se eu tenho um evento, né, um vazamento de dados ou um evento de segurança com, por exemplo, um documento forjado, uma senha que foi publicada indevidamente num documento público, eu posso, através da plataforma, fazer a gestão desse incidente e fazer o vínculo dele com os artigos da lei ou com as citações jurídicas e os termos de uma PCI ou de uma LGPD que esse artigo está relacionado. E aí, de uma forma automatizada, tratar esses incidentes e fazer o acompanhamento desses incidentes ao longo de todo o fluxo, desde do reporte, né, até a tratativa do mesmo. E, por último, melhoria aqui na geração de itens tanto na geração quanto na retirada de itens. Foi implementado um novo algoritmo na versão Roma, que a gente pode ver pela tabela aí, que para alguns casos teve uma melhoria significativa no desempenho da plataforma na hora de importar uma planilha ou na hora de fazer uma integração com o Big ID, por exemplo, com um volume
elevado de itens aí de risco, de controles. Tá? Em linhas gerais, esses são as novidades, as novas funcionalidades do IRM. Agradeço. Até a próxima.